Muito bem, iniciando oficialmente o episódio número 21 do nosso Raio-X da Questão Challenge, essa série de aulas e lives que faço sempre de segunda a quinta-feira às 21 horas e 5 minutos. Para você que me acompanha aqui pelo canal e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário aí no vídeo e a gente já vai iniciar a partir da questão 173 comigo aí. Vamos lá. O enunciado da questão 173 diz o seguinte: os prédios públicos desativados, terras da União sem qualquer destinação pública específica, incluem-se entre os bens. Bom, aqui é uma questão que trata do tema mais cobrado em provas de concurso público em matéria de bens públicos. Coloca aí: classificação dos bens públicos no tocante à sua destinação. Toma nota disso. Se na sua prova vai cobrar bens públicos, as chances são de que este tema vai estar lá. Então anota aí: classificação dos bens públicos no tocante à sua destinação. E aí nós estamos falando do que está no artigo 99 do Código Civil. Professor, mas os bens públicos não é um tema propriamente do direito administrativo? Como é que isso está regulamentado lá no Código Civil? Eu já disse a vocês algumas vezes aqui e volto a repetir. Nós não temos, nem nunca tivemos no Brasil, um Código de Direito Administrativo. Nós temos uma imensidão de legislações administrativas. Por exemplo, nessa semana eu estava analisando e fazendo um parecer numa legislação aqui do Distrito Federal referente a normas administrativas sobre posturas urbanas no tocante a meios de propagandas, outdoors, banners, faixas, front lights. Tem todo um regramento, uma legislação muito detalhada, mais um decreto, mais portarias. Então, isso faz parte de uma legislação importantíssima do direito administrativo relativa às ordenações urbanas, no tocante à ordenação visual, que são a colocação de faixas, front lights. Muito bom. Isso para dizer que, como nós não temos um código de direito administrativo no Brasil, nem nunca tivemos, então nós temos a chamada legislação administrativa esparsa, cujo conteúdo de direito administrativo pode estar no Código Civil, às vezes no Código Tributário, às vezes na legislação ambiental, às vezes numa lei propriamente administrativa, como é a Lei 9784/99, às vezes numa lei de improbidade. Então nós temos tudo isso. E a parte dos bens públicos, especialmente a classificação mais cobrada em concurso, que é a classificação dos bens públicos no tocante à sua destinação, você vai encontrar no artigo 99 do Código Civil. Então nós temos bens públicos, vamos colocar aqui, bens públicos de 3 espécies no tocante à sua destinação. Então, o critério classificatório no tocante à destinação dada ao bem público, nós temos 3 hipóteses, 3 categorias. Então, tem os bens públicos de uso comum, também chamado uso comum do povo. E nós temos os bens públicos de uso especial e tem os bens públicos dominicais, também chamados dominiais. Bom, essas 3 categorias de bens públicos classificados no tocante à sua destinação, o uso que o poder público faz ou não desses bens, todos esses bens são titularizados, ou seja, são de propriedade de um ente público, que pode ser a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, qualquer uma de suas autarquias, fundações públicas ou até consórcios públicos. Beleza? Tranquilo. Só lembrando que os bens pertencentes a empresas públicas e sociedades de economia mista
não são considerados nem em provas de concurso, nem pela doutrina majoritária, não são considerados bens públicos propriamente ditos. Então, bens pertencentes a empresas públicas ou sociedades de economia mista que sejam exploradoras de atividade econômica não são considerados bens públicos propriamente ditos. Beleza. Quais são os bens de uso comum do povo? São aqueles que, pela própria natureza do bem, pela própria característica do bem, ele está voltado, ele está destinado a uma fruição, a um uso coletivo, comunitário. Quais bens entrariam aí? Os parques, as praças públicas, os logradouros públicos. Professor, o que é um logradouro público? O canteiro central entre duas vias, as calçadas, as passarelas, as áreas verdes, os estacionamentos públicos, tudo isso é bem de uso comum do povo, ou seja, a sua vocação, o seu propósito é uma fruição, um uso coletivo, comunitário. Beleza. Além disso, existe o bem de uso especial. Aí são aqueles bens que estão sendo destinados ou aplicados especificamente para a execução de um serviço público ou a realização de atividades administrativas. As viaturas das polícias, as ambulâncias, os equipamentos que estão nas repartições públicas, como mesas, cadeiras, impressoras, computadores e por aí vai. Impressoras, né? Além disso, os prédios públicos em que estão instaladas as repartições públicas, então o prédio público do hospital, de uma UPA, de uma delegacia, de uma escola pública, do STJ, do Supremo, do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, tudo isso é considerado bem de uso especial. Professor, mas e um bem pertencente ao poder público que seja uma área de proteção ambiental específica? É um bem de uso especial. Alguns doutrinadores chegam a dizer que é de uso misto, ou seja, que ele tem uma destinação especial primordial, que é a preservação ambiental, e além disso pode ter uma fruição coletiva regulamentada pelo poder público. Aqui no Distrito Federal nós temos o caso, por exemplo, do nosso Parque Nacional aqui da área da água mineral. É um parque voltado primordialmente à preservação ambiental, só que de forma controlada, regulamentada, as pessoas podem usufruir, fazer caminhadas, trilhas, tem lá uma área de piscinas para tomar sol, para fazer corridas. Então, é um bem que primordialmente ele é voltado, ele é destinado ao uso especial de preservação ambiental, mas que também, dentro da regulamentação dada pelo poder público e de forma controlada, tem uma fruição, um uso coletivo. Beleza. E tem os chamados bens dominiais ou dominicais. São bens titularizados pelo poder público. O proprietário é um ente público. Só que este bem está em desuso, ele está sem destinação. Então, suponhamos que lá no determinado órgão, no almoxerifado, tenham 20 impressoras que estão novas, encaixotadas, elas são bens dominiais. Elas pertencem ao órgão, estão vocacionadas a um uso especial, mas no momento, naquele momento, está sem uso. Do mesmo modo, uma viatura da Polícia Militar que está baixada porque fundiu o motor e está aguardando conserto. Pertence ao poder público, mas está sem uso, sem uma destinação pública naquele momento. É um bem dominial. Qual é a grande importância dessa classificação para fins de prova? Então, pelo que nós já dissemos até agora, nós estamos falando o quê? De prédios públicos desativados e terras da União sem qualquer destinação. Então, o nosso gabarito é letra E. Mas nós estamos aproveitando a questão 73 para fazer uma revisão completa deste tópico e um aprofundamento. Então, vejam.
bem de uso comum e bem de uso especial, enquanto eles estiverem nessas duas categorias, ou uso especial ou uso comum do povo, eles são absolutamente inalienáveis. Não podem ser vendidos, doados, trocados. Gravem isso. Qualquer bem público, móvel ou imóvel, que esteja naquele momento classificado como uso comum do povo ou uso especial, estando numa dessas duas categorias, este bem público é absolutamente inalienável. Não pode ser vendido, doado, trocado. Já os bens dominiais ou dominicais, estando nessa categoria, observando os ditames da lei e o processo licitatório, eles podem ser alienados, vendidos, doados, trocados. E aí eu sugiro que você dê uma olhada nos artigos 100 e 101 do Código Civil. Resumindo, bem público de uso comum do povo, bem público de uso especial, enquanto estiverem nessas categorias, são absolutamente inalienáveis, não podem ser vendidos, doados, trocados. Bem público dominial, eles podem ser alienados, vendidos, doados, trocados, desde que sejam observados os requisitos expressos em lei e o procedimento licitatório, salvo o caso de licitação dispensada. Agora, para complementar e aprofundar mais um detalhe, é o seguinte: como é que a administração faz para pegar um determinado bem que ela tenha e trocá-lo dessas categorias? Ou seja, um bem que esteja desativado, um prédio público desativado, ali seja instalada uma repartição. Para atribuir uma destinação de uso comum do povo ou uso especial a um bem dominial, para atribuir uma destinação, tem o fenômeno da afetação. Agora, para pegar um bem público de uso comum ou um bem público de uso especial e retirar a sua destinação, tornando-o um bem dominial, aí tem o fenômeno da desafetação. Vou te dizer uma coisa. Eu tenho aqui no canal uma aula, está aí disponível para quem quer que queira, uma aula sobre bens públicos. Na verdade, tem 2 aulas sobre bens públicos. Em uma delas, eu explico de forma minuciosa tudo o que você precisa saber sobre a afetação e desafetação. Não é porque é minha aula, não, mas, modéstia às favas, está psicodélica trench, hashtag canônica essa aula. Então procure aí no canal. Se você ainda não viu, reveja ou assista essa aula. A aula de bens públicos é uma das 2 aulas de bens públicos que tem aí no canal, em que, além de analisar questões, eu trago esquemas, a parte teórica minuciosa, tratando da afetação e desafetação. Tudo bem? Então, 173, letra E. Espero que tenha acrescentado alguma coisa para vocês aí com essa questão. Questão 174. Beleza. A Laís está dizendo assim: professor, então no caso, para ser dominiais, tem que estar em desuso? Perfeitamente, Laís. Um bem público só será considerado dominial se ele estiver em desuso, no caso de bens imóveis, né, prédios, casas, desocupado. Se neste bem público estiver funcionando algum tipo de atividade, ou do próprio poder público, ou o poder público tiver alugado para um terceiro, aí ele não é dominial. Para ser dominial, esse bem tem que estar completamente em desuso ou desocupado, sem nenhuma atividade ou nenhum serviço sendo executado com esse bem. Prosseguindo, 174, o enunciado diz o seguinte: a respeito da responsabilidade civil do Estado, pode-se afirmar que, então vejam bem, que o nosso tema aqui é um dos temas mais recorrentes em provas de concurso, que é o tema da responsabilidade civil do Estado.
A letra A diz: em regra, prevalece o entendimento de que os atos causados por multidões ensejam a responsabilidade civil do Estado. Está errado. Em regra, é o que prevalece na doutrina e na jurisprudência, os atos de multidões, sabe aqueles quebra-quebras, eles não ensejam a responsabilidade civil do Estado. Salvo, então você vai colocar aqui, salvo a exceção, salvo a responsabilidade civil subjetiva, se ficar comprovado que o Estado tinha conhecimento do risco do quebra-quebra pela multidão, ele teve conhecimento antecipado, teve condições e tempo hábil para intervir e impedir, mas não fez. Então, na iminência de uma manifestação sair do controle e virar e se tornar vandalismo, quebra-quebra. Nesta iminência, o poder público foi comunicado e alertado deste risco. E, além disso, o poder público tinha condições e tempo hábil para intervir e impedir, mas ele não fez. Aí, neste caso, vai ser a responsabilidade civil do Estado na forma subjetiva, na forma culposa por negligência estatal. Teve conhecimento do risco de danos pelos atos de multidões, o poder público tinha condições de agir tempo hábil para fazer, mas não fez. Fora essa exceção, de regra, o Estado não pode ser responsabilizado, ele não vai ser responsabilizado por danos causados por atos de multidões. Letra B. No risco suscitado ou produzido, a administração é responsável por qualquer dano causado a terceiros durante a gestão de seus serviços. Isso está correto. Ou seja, o desempenho daquele serviço, daquela atividade, daquela atuação do poder público suscitou ou produziu um risco. E deste risco causou dano a terceiros. É justamente aí que se aplica a teoria da responsabilidade civil do Estado, fundamentada e embasada na teoria do risco administrativo. Então, é justamente nos danos oriundos do chamado risco administrativo, risco suscitado ou produzido pela administração pública, que você vai aplicar o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que consagrou a responsabilidade civil objetiva do Estado fundamentada na teoria do risco administrativo. Então, letra B está correta. Para confirmar o gabarito, continuando, letra C, existe obrigatoriedade da denunciação à lide para que o servidor seja responsabilizado civilmente. Deixa eu vir aqui nessa tela em branco e te explicar o seguinte. Olha, deixa eu te explicar isso aqui, o seguinte. Aqui está o Estado. Bom, beleza, aqui está o Estado. O Estado é uma pessoa jurídica e, portanto, um sujeito de direitos e obrigações, só que o Estado é um sujeito de direito fictício. Bacana? É uma ideia abstrata, como toda e qualquer pessoa jurídica. Como é que essa pessoa jurídica abstrata, que não tem uma realidade material concreta, como é que ela faz para se manifestar concretamente? Dirigir uma ambulância, uma viatura, atirar contra assaltantes e muito mais. Por meio dos agentes públicos. Esses agentes públicos, no exercício da função pública em que estão investidos, por meio de cargo, emprego ou função pública, eles vão atuar e dessa atuação pode resultar um dano a uma vítima. Foi o resultado. Está aqui a vítima. Bom, nós já sabemos que, com base no artigo 37, parágrafo 6º do texto constitucional, essa vítima poderá ingressar judicialmente contra o Estado
cobrando o prejuízo que lhe fora causado pela conduta de um dos agentes do Estado. E aqui entra a chamada responsabilidade civil objetiva do Estado, que é a responsabilidade objetiva fundamentada, embasada na teoria do risco administrativo. Beleza. Bom, o que nós precisamos perceber aqui? O Estado, a pergunta é, o Estado pode fazer a denunciação à lide em relação ao agente público? É uma interrogação. Vejam que nós estamos só na segunda questão da aula de hoje. Isso aqui não é uma corrida de 100 metros. Não é um campeonato para ver quem responde mais questões em uma única aula de 30, 40 minutos. Não. É usar a questão de gancho para revisar com você, nós dois juntos, aprofundar se você ainda não conhecia aquele detalhe e esmiuçar os detalhes para ficar de forma muito clara na sua cabeça. Então, é bom a gente ter essa sintonia de que o propósito aqui não é volume de questões. Eu já tenho o compromisso de fazer 2.997, mas em cada aula aqui é fazer volume de revisão e de aprofundamento. Isso sim. Então, veja, aqui vai ser o autor. A vítima vai ser o autor da ação de indenização. Então, aqui nós vamos ter uma ação de indenização. Suponhamos que este agente público tenha perdido o controle de uma ambulância do SAMU e bateu no seu carro. Você, como vítima, está entrando com uma ação de indenização contra o Estado, portanto, responsabilização civil, para que o judiciário condene o Estado a te pagar um prejuízo, por exemplo, de R$20 mil, que é o conserto do seu carro. E aqui o Estado vai ser o réu. E aqui acima a gente tem um juiz. E aqui vai se formar um processo judicial em que a gente tem autor, réu e o juiz. O que é a denunciação à lide? Aí nos termos do nosso artigo 125 do Código de Processo Civil. Seria o seguinte, aqui está o autor, aqui está o réu. Então vamos pensar o seguinte, se o Estado for condenado a pagar os 20 mil a você. Então, o que está em jogo aqui são os 20 mil reais de indenização. Nesta ação, se o Estado for condenado a te pagar a vítima os 20 mil, condenado com o trânsito em julgado, neste momento, ou seja, com o trânsito em julgado da sentença condenatória que impôs ao Estado a obrigação de indenizar a vítima, neste momento do trânsito em julgado, nasceria para o Estado o direito de regresso. Quando esse tipo de situação acontece, ou seja, no momento em que o réu é condenado a pagar o autor com o trânsito em julgado, nasce para o réu o direito de regresso contra um terceiro para reaver desse terceiro aquilo que foi condenado a indenizar, a pagar para o autor da ação. Quando isso acontece, o artigo 125 do nosso Código de Processo Civil diz que, no momento em que este réu é citado para contestar a ação, no prazo da contestação, ele pode suscitar perante o juiz ou requerer ao juiz a chamada denunciação à lide. O que é isso? É pedir ao juiz que force o terceiro a vir para o processo para ele se tornar co-réu, se tornar o segundo réu. Para que neste mesmo processo, se o réu primeiro for condenado, o juiz também já decide
se o corréu vai ter de ressarcir este réu. Então, a denunciação à lide traria o agente causador do dano para dentro do processo e, ao final do processo, se a sentença condenasse o Estado a pagar a vítima, o juiz, nessa mesma sentença, abriria um capítulo e decidiria se o agente causador do dano teria ou não de ressarcir a vítima, e isso seria feito com base na culpa ou dolo. Então, é para isso que serve a denunciação à lide, e é nisto que consiste a denunciação à lide. Acontece que a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, e o STJ vai nessa mesma linha, a jurisprudência pacífica do STF diz: não se admite a denunciação à lide em relação ao agente. E por que o Supremo Tribunal Federal diz isso? Ele diz assim, olha, porque se eu trouxer o agente para dentro desse processo, eu vou estar violando uma das duas garantias constitucionais que está no artigo 37, parágrafo 6º. Olha bem, o STF diz, o artigo 37, parágrafo 6º da CF, contém dupla garantia. Uma primeira garantia é a garantia de que a vítima pode cobrar do Estado e na forma objetiva, sem discutir culpa, sem discutir dolo. E a segunda garantia, diz o STF, é a garantia que o parágrafo 6º dá ao agente, que o agente só pode responder pelo ressarcimento na forma subjetiva e em regresso. Então, se eu trouxesse o agente para cá, eu estaria quebrando a garantia que ele tem de só responder de forma regressiva. E segundo, eu estaria tirando a objetividade, porque aí o agente, ao vir para o processo, ele traria o seu direito constitucional de discutir culpa ou dolo. E aí ficaria a vítima com a garantia constitucional de não discutir culpa ou dolo e o agente causador do dano com a garantia constitucional de se defender discutindo culpa ou dolo. E eles ficariam se discutindo, se debatendo no mesmo processo. Qual é a consequência disso? Uma das garantias constitucionais iria cair por terra. E aí a interpretação que o Supremo deu foi entre aplicar o 125 do Código de Processo Civil, que permite a denunciação à lide, e aplicar o parágrafo 6º do 37 da Constituição, eu tenho que priorizar a efetividade constitucional. E, para isso, eu tenho de negar a denunciação à lide nesta hipótese aqui. Então, por isso, o Supremo Tribunal Federal fez a seguinte interpretação e consagrou a jurisprudência. A denunciação à lide não só é proibida e, portanto, não só não é obrigatória, como é proibida. Então, denunciação à lide nessa situação, ela não é obrigatória e, muito mais que isso, ela não é permitida. É a jurisprudência do Supremo que prevalece. Muito bem. Então, por isso, quando a letra C diz existe obrigatoriedade da denunciação à lide para que o servidor seja responsabilizado civilmente, está errado. Não existe essa obrigatoriedade. O Supremo, na verdade, diz que não pode fazer a denunciação à lide e, portanto, numa ação autônoma e regressiva, o Estado volta-se contra o agente para reaver dele o dano que ele causou à vítima. Então, letra C não pode ser. Vamos para a letra D. Vamos para a nossa letra D. A responsabilidade civil por danos nucleares trata-se de responsabilidade subjetiva. Nunca. Responsabilidade por danos nucleares é uma responsabilidade objetiva e mais, ela é fundada na teoria do risco integral. Responsabilidade decorrente de danos nucleares, ela é uma responsabilidade na forma objetiva e ela é fundamentada na teoria do risco administrativo. Portanto, basta comprovar que houve o dano.
quando é dano nuclear, a responsabilidade é objetiva na teoria do risco integral, então não precisa comprovar nem conduta nem nexo, e muito menos dolo ou culpa. Basta comprovar que a vítima sofreu um dano, a União já vai ter que pagar o prejuízo. Aqui. É o que você vai encontrar no artigo 21, inciso 23, letra D da CF. Salvo engano, é isso aí, mas é isso mesmo. Beleza. E letra E, para finalizar, em relação aos atos legislativos, ou seja, as leis. E quando eu falo lei aqui, ato legislativo, lembrem, é qualquer das espécies que está no artigo 59 da CF. Então, em relação aos atos legislativos, entenda-se, emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções das casas legislativas. Em relação aos atos legislativos, aplica-se o conceito fundamental da teoria da responsabilidade absoluta do Estado. Errado. Em regra, o Estado não será responsabilizado por danos decorrentes de atos legislativos. Essa é a regra. Se a vigência de uma lei causou dano a um particular, o Estado não vai responder por isso. O fundamento disso aí é a presunção de constitucionalidade das leis e o caráter abstrato e genérico das leis. As únicas duas exceções para essa regra são: se esta lei que causou o prejuízo vier a ser declarada inconstitucional pelo Supremo, aí as vítimas de danos causados por essas leis terão direito à indenização. E a segunda exceção é quando se tratar de uma lei de efeito concreto. Ela tramitou e foi aprovada como se fosse lei, formalmente uma lei, mas ela produz efeito concreto como se fosse um ato administrativo. Neste caso, esse tipo de lei de efeito concreto, se causar dano a terceiro, esse terceiro vai ter direito à indenização, à responsabilização. Está aqui. Muito bem. Então, 174 é a letra B. Já pode colocar aí nos comentários hashtag se essas duas questões, se a análise das duas questões foi épica, canônica, psicodélica, hashtag canônica, coloque aí. Vamos lá. Questão 175. Questão 175. Questão 175 diz o seguinte: os pareceres aprovados pelo setor jurídico sobre editais de licitação e minutas de contrato possuem natureza de cunho. Aí é que está. Olha, vamos lá. Os pareceres, regra. Qual é a regra? São atos sem caráter vinculante. Por quê? Porque, de regra, os pareceres têm a característica de ser um ato enunciativo e, portanto, um ato meramente opinativo. Apresenta uma opinião técnica para subsidiar a autoridade que tem competência para tomar a decisão. Essa é a regra. Agora, essa regra possui exceções. Ou seja, situações em que o parecer terá caráter vinculante. Então, a primeira hipótese é o chamado parecer vinculante aprovado pelo chefe do executivo. O que acontece? O presidente da República, os governadores, os prefeitos podem aprovar um determinado parecer jurídico, normalmente parecer jurídico orientativo ou orientador,
pode aprovar esse parecer jurídico lá da AGU ou da Procuradoria ou da assessoria jurídica do município, pode aprovar esse parecer com a característica vinculante. Neste momento, o que está dito nesse parecer, a orientação opinada nesse parecer, passa a ser obrigatória para todos que estejam subordinados ao prefeito, ou governador, ou presidente. O próprio nome já diz, parecer vinculante. Ou então, o parecer jurídico em licitações e contratos. É o que você vai encontrar lá no artigo 31, inciso 3º, lá da Lei 8666/93. Então, vejam que a questão 175 colocou o dedo lá na ferida para saber se você conhece as exceções à regra. Quais exceções? Exceções em que o parecer vai ter natureza, vai ter caráter vinculante. E aí ele falou justamente, pareceres aprovados pelo setor jurídico sobre editais em licitação ou minutas de contrato. Letra A, parecer vinculante. Letra A é o parecer vinculante. Muito bem. O Célio Liberato está dizendo o seguinte, professor, a denunciação à lide, se fosse legal, poderia ser configurada como uma antecipação da ação regressiva? Não. A ideia é essa, Célio, mas o nome não é esse. Na verdade, o que acontece? A denunciação à lide é um instituto jurídico processual civil cujo objetivo é a economia processual. Ao fazer a denunciação à lide, isto impede uma nova lide, uma nova ação, um novo processo na justiça. Então, a denunciação à lide ela é estimulada, ela não é obrigatória, ela é estimulada. O nosso atual Código de Processo Civil claramente, literalmente diz que a denunciação à lide não é obrigatória. Se ela não for feita, ainda tem a alternativa da ação regressiva, mas ela é estimulada como uma forma de economia processual, para você resolver duas demandas em uma única ação, em um único processo, e não ficar entulhando o Poder Judiciário. Mas isso não seria a antecipação da ação regressiva, é a resolução da lide, da controvérsia, que ensejaria a ação regressiva. Aí você poderia usar nesses termos. Muito bem, sei que contrariando a vontade de muitos que queria que eu ficasse até a meia-noite aqui dando a aula, quem gostou, coloca aí hashtag continua, mas nós vamos encerrar aqui a aula de hoje, mas nessa mesma pegada a gente continua amanhã no nosso próximo episódio, episódio 22 do nosso Raio-X da Questão Challenge. Se você eventualmente não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho e, por favor, compartilhe aqui essas aulas com amigos, inimigos, até com concorrentes, para a gente crescer muito mais aqui essa nossa família de pessoas que estão compartilhando aí esse conteúdo e aperfeiçoando os seus conhecimentos para gabaritar direito administrativo. Muito obrigado por sua participação, por investir o seu tempo aqui a essa hora da noite, já cansado. A gente se encontra amanhã. Muito obrigado. Tchau, tchau.